Fala, meu povo, mais uma segunda-feira, mais um vídeo, começando agora o segundo. E rapaz, pra quem achou que eu ia embora, ia dizer não vai continuar não, tô aqui, viu? Segundo vídeo de muitos que virão. Então, como eu falei, conta a tua história, né? Que é o que eu sempre falo quando eu vejo alguém conhecido, quando eu vou brincar com o pessoal e tal. Aí eu digo, fala papai, conta a tua história. E hoje eu vou começar a minha história aqui pra vocês, lembrando que eu já tinha falado que eu só vou contar aqui coisas que edificam a vida de vocês, que vocês podem dizer, caramba, peguei a ideia, peguei o insight, é isso que eu tenho que fazer, tô precisando disso agora, isso veio na hora boa, não veio, mas vai servir depois, e aí você assiste de novo. Então é isso, prestando atenção que tudo que eu vou contar aqui tem uma ideia, tem um porquê, eu tô contando, beleza? Vou começar do começo, né? Óbvio, com 14 anos de idade, eu fui menor aprendiz na TCI. Não sei se alguém sabe, mas era uma empresa que prestava serviço para outras empresas, né? Terceirização. Então, uma colega minha, que era da minha mãe também na época, ela disse, tem uma vaga lá, tudo mais, e aí a gente foi. Fui com a minha mãe fazer as primeiras inscrições, levar documentação, tudo mais. E logo, quando eu fiquei lá, eu fui transferido para uma das empresas que prestava serviço, né? Que era a Nordeste Segurança de Valores. Aí eu fui transferido para lá para trabalhar na parte administrativa, auxiliando o pessoal da TCI que já estava lá com o pessoal interno, né, com o pessoal que já era da empresa, que já era da Nordeste, para a gente fazer planilhamento de campo. O pessoal dizia que era planilhamento de campo. Nada mais é do que você pegar um bolo de nota fiscal, na época não tinha negócio de computador, você pegava um bolo de nota fiscal e aí você ia planilhando nota por nota, nota por nota, nota por nota, e a gente ganhava por produção, ou seja, quanto mais planilha a gente fizesse, mais a empresa ia estar bem e mais a Nordeste ia pagar. Então assim, a ideia embutida não era planilhar as notas fiscais, e sim fazer o maior número de planilhamento possível num dia. Então aí foi que aconteceu a minha primeira pegada assim, né? A minha primeira pressão. Que assim, na vida é muito importante a gente viver sobre pressão e estresse, mas calma, não é estresse demais e nem pressão demais. Ao longo dos vídeos aqui eu vou explicar essa parte do estresse e a parte da pressão, ou seja, você sair da sua bola homeostática, entendeu? Você sair um pouco da sua bola homeostática, ir para alostática e depois voltar, entendeu? Isso aí eu vou explicar depois, não precisa ficar, caramba, que palavra é essa? Homeostase, alostase, homeostática, alostática, calma aqui. Com o tempo do vídeo eu vou falar. Então eu comecei a receber pressão, né? Porque eu estagiava de tarde. Não, que o estagiário de manhã planilha mais do que você, é muito mais rápido, não sei o que. E aí eu ia recebendo aquela pressão o tempo todo. Só que aí eu disse, caramba, como assim? Aí surgiu uma oportunidade de os dois trabalharem no mesmo horário. Aí eu pensei, caramba, eu vou analisar, veja bem, eu vou analisar o cenário e analisando o ambiente, eu vou ter a minha estratégia. Então, o que é que todo mundo fazia e eu não percebia? Por quê? Porque eu não tinha a experiência necessária para ter essa ideia de pensar. Então foi aí que eu comecei a analisar e eu percebi que o pessoal, ele dava para mim o bolo de nota fiscal sequenciado. Então quando era sequenciado, você só fazia de 10 a 20, de 1 a 50, de 1 a 30, e eles pegavam esses mesmos blocos e eles dividiam e depois ele misturava tudo para ficar tudo misturado, entendeu? Para ficar 1, 5, 7, 10, não ficar sequenciado. E aí eles conseguiam fazer muito mais planilhas do que eu. E eles tinham passado pro estagiário da manhã e para mim não tinha passado esse macete, né? E aí eu, caramba, entendi. Por que eu entendi? Porque eu escutei, eu entendi o que estava acontecendo, eu analisei o ambiente e montei a minha estratégia. Aí eu disse, agora o jogo vai virar. E agora o bicho pegou. Então, eu comecei a fazer a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Por quê? Eles colocavam 1, 3, ou seja, ele colocava ímpar e par, e depois misturava. Eu não. Eu comecei a colocar totalmente aleatório. Ele misturava em 2 partes. Eu misturava em 4. Entendeu? Eu separava e misturava em 4. Ou seja, não ficava só ímpar e par. Ficava tudo misturado, ou seja, ficava 4 partes misturadas. E aí eu comecei. Tome, comecei a enviar o dobro da planilha que todo mundo enviava no dia. Na semana, então, contando tudo isso, no mês, então, ferrou, né? E aí foi quando a jogada virou, que eu comecei a ser visto, e eles começaram a pedir para eu parar de planilhar, ou seja, fazer só uma certa
quantidade de planilhas por dia, porque senão eu ia atrapalhar todos eles, dizer que eles não estavam trabalhando, porque eu estava produzindo muito mais. Vê só, que virada. Mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu escutei, ou seja, eu recebi a pressão, recebi o estresse, entendeu? Escutei, eu entendi o que estava acontecendo, eu analisei o cenário todo e aí eu montei a minha estratégia, entendeu? Então depois de todo esse ciclo foi que eu consegui tomar uma decisão. Ou seja, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Tô querendo dizer que muita gente, muita gente, como eu já fiz isso várias vezes, toma decisão no impulso, toma decisão na hora, não, é agora, não, que recebeu pressão, recebeu estresse, responde, faz na mesma hora, decide sem pensar. Então, a ideia que eu tô querendo trazer para vocês é que nessa semana, quando acontecer alguma coisa, ou algum estresse, ou alguma pressão, cara, para, escuta, entende o ambiente, analisa a situação, monta uma estratégia e depois você vai lá e age. Porque aí você vai conseguir virar o jogo. Se você conseguir virar o jogo sem montar a estratégia, isso se chama pura sorte. Pura sorte. Agora, com o repertório que você tem, se você parar, analisar... Eu nem tinha repertório. Nem tinha. Tava com 14 anos. Tava começando minha vida naquele momento. Mas mesmo assim eu consegui parar, analisar. E aquilo, pessoal, me virou um jogo de um jeito que antes eu era escanteado. Mas depois, aí eu comecei a ser visto, a ser solicitado, a ser lembrado, a participar das coisas. E aí o jogo virou. Então, pega essa ideia na semana, vai lá, enfrenta teu estresse, tua pressão, analisa. E aí depois, pai, só correr pra vida que ela tá esperando e a gente tá muito atrasado. Beleza? Valeu, tchau.